Graça e paz, querido irmão e irmã. Quero hoje discorrer com você sobre o tema: a honra de ser presbítero. Antes de se tornar um título eclesiástico, a palavra presbítero era usada originalmente na língua grega como um adjetivo para se referir a uma pessoa considerada madura ou idosa. Um homem idoso, experiente, era chamado ou intitulado presbítero. Geralmente, por sua experiência e conhecimento, o presbítero, à época, exercia a função de episcopo, isto é, de bispo, que quer dizer superintendente. No contexto eclesiástico, no entanto, a palavra presbítero e episcopo passaram a ser aplicadas para designar pessoas escolhidas, geralmente num processo de eleição, para exercer a função pastoral, tal como podemos perceber no livro de Atos, capítulo 14, versículo de número 23. Neste contexto, também é que Pedro se auto-intitula presbítero. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 1. Com o desenvolvimento da igreja, funções, cargos, títulos se fizeram necessário. Nós podemos comprovar isso ao longo da leitura que fazemos do livro de Atos dos Apóstolos. Em outros momentos, houve uma supervalorização destes cargos, dessas funções, tornando em alguns momentos obsoletos e sem sentido. Outros foram corrompidos pelo espírito de ostentação, se tornando instrumento e símbolo de opressão, de exploração e poder. Ao longo da história da igreja, nós podemos constatar esta verdade. A Bíblia nos mostra, no entanto, que para o funcionamento da igreja, Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O pastor se destaca no desenvolvimento da história da igreja como aquele que deve apacentar o rebanho, isto é, a igreja local. O pastor deve ser um presbítero, isto é, um ancião, um homem maduro, experiente e respeitado na comunidade. Assim era naquele tempo. No entanto, como pastor do rebanho, ele também podia ser um episcopo, isto é, um bispo, pelo fato de cuidar de várias congregações locais. Hoje, no contexto eclesiástico, a palavra presbítero não é usada como adjetivo para se referir a um ancião, mas sim como um título aplicado a uma pessoa que exerce uma função pastoral. Na igreja metodista wesleyana, por exemplo, o presbítero é um obreiro que tem a função de auxiliar o pastor no governo espiritual da igreja. Desta forma, o presbítero exerce a função de um pastor leigo. Em termos práticos, podemos dizer que o pastor, via de regra, é eleito entre os presbíteros e o bispo entre os pastores. Nota-se hoje um claro desvio na função do presbítero, que mostra a perda da essência de sua função, que, pela sua origem etimológica e histórica, está intimamente ligada à função pastoral. Esta condição se deve a vários fatores.
principalmente ao fato de que tem sido uma função negligenciada. À medida em que o ministério pastoral vai incorporando aspectos profissionais, o ministério leigo vai perdendo, lamentavelmente, o seu espaço. Por outro lado, a falta de amor, dedicação, proatividade e consagração daqueles que hoje exercem esta nobre função relega-os a uma condição de pouca serventia. Se o título de presbítero não diz muita coisa em termos de status, a função, sim, a função é imprescindível para a vida da igreja. As igrejas hoje nunca foram tão carentes de pastoreio. Pastores que amam, apacentam e cuidam do rebanho. O verdadeiro pastor não é o que tem diploma teológico, título de doutor, não é o famoso pregador das massas, super badalado no mundo gospel e nas redes sociais. Pastor é o que pastoreia, o que apacenta o rebanho, ou uma simples e única ovelha, tendo diploma ou não, tendo título ou não. Presbítero, a Bíblia diz que você deve se dedicar à oração e à palavra, deve apacentar o rebanho do Senhor, orar e cuidar dos enfermos na medida das suas condições, é claro. Conforme lemos em Atos 20, versos 17 e 28, Tiago 5, versículo 14 e Atos 6, verso 4. A história da igreja está repleta de exemplos de homens que, não obstante serem destituídos de formação teológica e acadêmica, marcaram a vida da igreja por sua dedicação, carisma e autoridade espiritual, exercendo a função de presbítero. Meu irmão, leve a sério a sua eleição a tão honrosa função. Tome isso como uma vocação divina. Seja um presbítero de verdade, um apacentador por excelência, que auxilia o pastor no pastoreio do rebanho. A igreja precisa de sua dedicação, da sua entrega e do seu amor. Assim cremos.